Saudações, bem-vindos ao pré-vestibular da UEA. Eu sou o professor Sam Lima, sou um homem de 40 anos, sou pardo, cabelos castanhos, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Vamos para a aula de hoje muito importante, vamos falar de Roma Antiga, esse assunto clássico, literalmente clássico. Quero que vocês prestem atenção comigo, temos muita coisa, bons estudos para todos. Nós vamos falar aqui da Roma Antiga, explicar o conceito de Senado romano, que sempre aparece em vestibulares, explicar a transição de república para império, a política e a cultura desses povos aí tão fundamentais para a constituição da nossa cultura ocidental. Acompanhe comigo na tela. Nós temos aqui algumas versões, né? A nossa base teórica são as versões do início da cultura dos romanos aqui no nosso Ocidente. Vamos começar com a origem de Roma. Nós temos a origem mitológica, a famosa história, né, do Enéas, que aparece no livro Eneida, né, ele fugindo da guerra de Troia e encontrando a região de Roma. E também o resultado disso, né, os reis gêmeos Rômulo e Remo. E também nós temos uma origem histórica, onde vários povos indo-europeus vão estar migrando até encontrar a região das colinas romanas. A Península Itálica, a famosa bota ali no mapa da Europa. Continuando aqui a nossa explicação, vamos iniciar os períodos da história da Roma Antiga. Nós começamos com o período de monarquia. Os romanos vão ter 3 importantes períodos: monarquia, república e império. Na monarquia, ali por volta de 700 a.C., a documentação é pouca, os arqueólogos ainda não encontraram tantos conteúdos assim. E durante esse período, nós tínhamos um rei etrusco, que mandava em tudo, mandava no executivo, no judiciário e no religioso. Mas ele também já era acompanhado de senhores muito importantes para a história de Roma, os senadores. O Senado romano, o Conselho de Anciãos, é o que tinha ali direito de veto e sanção das leis apresentadas pelo rei. E no decorrer desse período da monarquia, o Senado vai acabar, dando as contas, demitindo, expulsando os antigos reis etruscos de Roma. É aqui então que a gente pode ver o nosso Senado romano, A gente pode ver o nosso Senado romano composto ali de vários patrícios, Os homens mais importantes e influentes da história de Roma. Passando esse período de monarquia, nós temos um período da república. Roma vai expandir seus territórios além da Península Itálica e vai dominar todo o entorno do mar Mediterrâneo, que eles vão chamar de Mare Nostrum, nosso mar. Isso vai acontecer principalmente com as guerras púnicas, as guerras entre romanos e cartagineses. E ao final dessas várias guerras, os romanos vão consolidar o seu poder, vão ter o dobro de riquezas, o dobro de escravizados e o dobro de territórios e províncias. A sociedade romana, ela vai ser marcada por patrícios, a aristocracia, os bem-nascidos, eles que vão compor, as camadas altas e o Senado, os clientes, que vão ser classe baixa, patrícios, que vão patrocinar plebeus. Os clientes são plebeus que serão ali sustentados por algum motivo pelos patrícios. Os plebeus, livres, mais pobres, sem direitos, E por último, os escravizados, a base, da economia política dos romanos. Como que se fazia um escravo na Roma Antiga? Através da captura em conquista e também por endividamento, de forma muito parecida com os gregos. As leis romanas vão ser marcadas principalmente pela luta e manifestação de plebeus querendo direitos políticos. Isso vai se refletir com a Lei das 12 Tábuas, a primeira compilação de documentos escritos ali voltados para as leis romanas. A transição de república para império vai acontecer através do que nós chamamos de triunviratos. 3 grandes políticos e generais romanos que vão deter o poder na tentativa de manter o controle da República, do Senado, em relação às manifestações dos plebeus. Acompanha comigo aqui,
A transição entre República Romana e Império vai acontecer com o triunvirato. Nós vamos concentrar grande poder nas mãos de grandes generais que buscavam preservar o poder republicano. O nosso primeiro triunvirato vai vir com ele, o grande Caio Júlio César, o mais famoso personagem da história romana, além de Pompeu e Crasso. O objetivo era, estabelecer esses três ali no poder, mas o que vai acontecer? Nós vamos ter uma disputa de poder entre esses três figurões. O destaque vai ser o Júlio César disputando o poder, com Crasso, resultando ali, na sua ascensão como ditador vitalício, como cônsul vitalício. O fim, vai ser ali o Júlio César e o Pompeu, disputando, pelo poder ali consolidado de um triunvirato. O Júlio César vai aniquilar tropas inimigas, vai ser proclamado ditador vitalício, como eu te falei, e nós vamos ter uma revolta senatorial. O Senado vai discordar várias vezes com o Júlio César e nós vamos ter um dos momentos mais famosos da história. Nós vamos ter a traição do Senado para com Júlio César. Júlio César vai ser assassinado pelo Senado. Não satisfeitos com o primeiro triunvirato, nós vamos ter o segundo triunvirato, uma nova tentativa de organização dessa República Romana. Dessa vez nós vamos vir com Otávio, o Otaviano, sobrinho do César, Marco Antônio, seu fiel general, e outro político general importante, o senhor Lépido. O objetivo inicial desse segundo triunvirato seria vingar o assassinato do Júlio César, dividir o poder e restaurar a ordem, perseguindo eventuais inimigos de Roma. O fim vai ser tão trágico quanto o primeiro triunvirato com Júlio César. Nós vamos ter uma disputa entre o Otávio e o Marco Antônio, onde nós vamos ter o Otávio, o Otaviano, recebendo todo o apoio do Senado e se consolidando como o primeiro imperador de Roma. Partindo da ideia que Otávio é o imperador, nós vamos ter muitos imperadores na história de Roma, Eu poderia passar aqui muito tempo catalogando eles, mas eu quero que você entenda a nível de vestibular as principais características do Alto Império e do Baixo Império. No Alto Império nós vamos ter a expansão máxima do território romano. Os romanos vão dominar praticamente todo o mapa ali ocidental e partes do oriental. O Alto Império é marcado ali pelo que nós chamamos de Pax Romana. Os romanos eram tão poderosos militarmente que estavam sempre ampliando as suas fronteiras e consolidando o sistema escravista. O período do Alto Império também é marcado pela política do pão e circo, Os imperadores davam sempre, muita cultura, muitos jogos, muitos festivais ali para o povo romano, em troca que o povo não pudesse se manifestar com os imperadores, O Baixo Império, ali por volta ali, do quarto século DC, depois de Cristo, até o famoso ano de 476 depois de Cristo, com o fim do Império Romano. Essa fase é marcada principalmente pela crise. Nós vamos ter as famosas invasões bárbaras, nós vamos ter a consolidação do cristianismo, nós vamos ter problemas de fronteiras atravessando, pagamento mal feito de tropas, nós vamos ter uma série ali de complicações, além, claro, da corrupção e substituição de vários imperadores nesse período. Mas eu quero destacar aqui principalmente a expansão do cristianismo, uma religião que começa com os pobres e que se expande até as elites, onde até mesmo imperadores romanos vão se converter e se batizar cristãos. Destaque aqui, para o nosso Coliseu, lugar onde você vai ter ali muitos festivais, muitas lutas de gladiadores. Nós vamos ter a política do pão e circo aplicada não só ao Coliseu, mas em várias arenas espalhadas em várias províncias romanas. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o Caio. Tudo bem com você, Caio? Professor Sam, de que maneira a adoção do cristianismo como religião oficial impactou a estrutura política e social do Império Romano a partir do século IV? Boa pergunta, Caio. Essa pergunta ela aparece bastante em vestibulares, como que o cristianismo se expande, pela cultura e pelas províncias romanas. O cristianismo começa como uma religião popular, mas com o tempo
imperadores vão se converter. O mais famoso é o Constantino, e ele vai permitir o cristianismo por todo o território romano a partir do Édito de Milão, de 313 d.C., né? Isso vai ser a liberdade de culto do cristianismo, mas é o imperador Teodósio, com o Édito da cidade de Tessalônica, ali em 380 d.C., que vai tornar a religião oficial dos romanos, né? Socialmente, esse cristianismo vai dar uma melhorada nas leis e tentar controlar a população de plebeus. E ele vai acabar se expandindo e dominando a Europa por todo o decorrer do final da Era Romana, das invasões bárbaras e até mesmo na Idade Média. Vamos continuar aqui? Nós vamos falar um pouco da cultura romana. No direito, nós vamos sempre lembrar que os romanos eram fissurados em leis e influenciaram bastante o nosso entendimento de leis e jurisprudência aqui no Ocidente. No idioma, vários idiomas europeus e que vão chegar aqui nas Américas vão vir ali derivados do latim, o famoso latim que os romanos falavam. Na arquitetura, os romanos construíram muito, sabiam técnicas de concreto, construíram pontes, estradas, aquedutos, né, estádios, né, e tudo isso se reflete na nossa cultura. E na religião, os romanos inicialmente eram politeístas, mas com a adoção do cristianismo, conforme eu respondi ainda há pouco, essa religião vai dominar o Ocidente e vai chegar até mesmo para nós, aqui na América e no Brasil. Destaque aqui para, né, o aqueduto romano, o aqueduto que transportava água, né, lá das montanhas para as cidades romanas. Obra arquitetônica que é a cara dos romanos. Vamos aos exercícios, então? Eu separei aqui para vocês exercícios recentes da banca da UEA. Exercício 1. UEA, vestibular 2025, mais recente impossível. Durante a República, a cidade de Roma foi conquistando novos territórios e dominando outros povos para além da Península Itálica. Essa expansão causou um impacto profundo na economia romana, que passou a ser caracterizada pelo quê? Letra A. Pela produção agrária autossuficiente, com base no trabalho servil. Existiam plebeus que trabalhavam em Roma, na sociedade, mas não é disso que estamos falando. Eu estou falando da expansão de novos territórios, da base da economia dos romanos. Letra B. Pela ausência de moedas no comércio realizado por escambo. Os romanos adoravam moedas, cunhavam várias moedas de vários dos tipos, tinham uma economia que ali fervilhava o tempo todo. Letra C. Pela produção agrícola em latifúndios, grandes terras cultiváveis, com base no trabalho de escravizados. E aqui a gente já vê uma resposta correta. O modo de produção dos romanos é escravista, eles estavam o tempo todo, né, capturando escravizados, vendendo escravizados. Letra D, pela produção artesanal com base na mão de obra assalariada, de modo algum. E letra E, pelo comércio marítimo de especiarias vindas do Oriente. Os romanos comercializavam especiarias do Oriente, mas vinham principalmente da rota da seda. Resposta correta, letra C. Produção agrícola em latifúndios e mão de obra escravizada. Vamos para o exercício 2. Exercício 2, UEA 2024. Calcula-se que no século I a.C. os escravizados eram cerca de 30% de toda a população da Península Itálica. Imigrados à força, eles ocuparam as cidades em todos os ofícios, mas foi no campo que sua utilização foi mais intensa. A falta de direito desses indivíduos, a possibilidade de sua total opressão, seu trabalho em equipe, sua falta de família para alimentar, permitiram um aumento notável da exploração do excedente de trabalho. A pergunta é bem simples. No contexto da expansão territorial dos romanos, o excerto apresenta características de uma sociedade o quê? Conforme você aprendeu na aula de hoje, no exercício anterior, nós temos a resposta à letra A. Uma economia, uma sociedade baseada na escravidão. Letra A, escravista. Certo? Então, na aula de hoje nós vimos a cultura romana, o Senado romano, as fases ali da Roma Antiga, assunto extremamente importante para os seus estudos no vestibular da UEA, certo? Nos despedimos por aqui, baixe o aplicativo do pré-vestibular da UEA, sigam as redes sociais do pré-vestibular da UEA para não perder nenhuma novidade. Tchau para vocês, bons estudos, valeu!